अच्छा Túlio. Okay. Om Shanti, merciful Om and Shanti, doador misericordioso. E emerjam as coisas do passado. Serão misericordiosos e emerjam as coisas do passado de vocês mesmos e de outros. Emerjam essas coisas e com bons votos continuem a servir as outras almas com sua mente. Desde que vocês têm bons votos, mesmo pelos 5 elementos, eles são almas cooperativas Brahmins. Mesmo que alguém possa dizer, fazer ou ouvir alguma coisa errado devido aos seus sanskars, você simplesmente tem que transformar esta pessoa. Não faça um rosário de desperdício espalhando isso de 1 para 2, de 2 para 3 e etc. Agora sejam misericordiosos e revelem sua forma de ser um doador. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 30. Doador misericordioso. Emerjam as coisas do passado. Agora vamos ouvir a Mohini Devi. Om Shanti, everyone. Shanti a todos. Todos estão ok, indo bem? Sim? Isso é bom. Eu posso ver que todos estão bem. Hora de ir para Madhuban, certo? É a temporada. Many different countries. I think US, Canada, still we could manage. The ticket is double. E alguns países estão indo para Madhuban, então o ticket está muito caro nessa época, está o dobro do preço. E alguns de alguns lugares da América não têm o dinheiro para ir. Então é muito dinheiro. Então alguns não ganham esse dinheiro. Então eu lembro que nós falamos com um irmão sênior e 300 ou 400 estavam lá e esse número pode aumentar. Mas alguns ainda estão pensando de como manejar suas finanças para ir. Então, o ano que vem vai estar melhor. Então, vamos deixar... Ok, mas também quem quiser ir agora, que vá. Então, há muita coisa está acontecendo no mundo, muita hostilidade, despesas, e as coisas estão ficando cada vez mais caras. Baba está dando a referência que deve ser algo que eu lembro. Situações diferentes acontecem. Então, foi muito desafiador para ir. Mas Baba disse,
Com a coragem, muitos Brahmis decidiram ir. Mas também no começo, especialmente alguns países como a Polônia, a Rússia, eles tinham que juntar muito dinheiro juntos numa base regular. E para juntar para dinheiro para ir no fim do ano para Madhuban. Então, quando o Baba diz, filhos, façam isso e tenham um pensamento e surpreendentemente tudo vai acontecer e vocês irem para Madhuban. Então, esse é apenas o começo da temporada. É uma Murti Baba onde fala que nós temos que fazer acontecer. Então, houve uma época que nós costumamos falar sobre o estágio da semente. E muitos eu sei que entendem desse estágio. Então fazem esse exercício de sentar com o Baba e emergir esse estágio da semente. Então fica tudo emergindo da semente. Tudo está imerso na semente. Então quando a semente sai do solo, e aí vem a muda, e aí vem as raízes, e aí a árvore vem, e aí vem as frutas e tudo mais. Então, se meu estágio é o estágio da forma de semente, isso significa, ok, não importa o que aconteça, cada minuto há diferentes cenas do drama, mas para emergir, imergir, né? Não expandir. Então, quando outras palavras, quando o nosso estágio emerge, nós não pensamos sobre o assunto, mas aí quando os pensamentos emergem, os pensamentos vêm. E aí a gente fala. E aí quando a gente fala, a Baba diz, isso se torna um rosário de uma pessoa só. E nós não temos que fazer isso. Então, o estágio da semente é muito poderoso. Porque apenas imagine que vai emergir dessa semente. Mas então, quando isso emerge, não tem mais a mesma forma de antes. Isso significa que o passado está emergindo e eu não estou pensando sobre isso. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é criando essa força e esse poder. É muito sutil, mas se a gente olhar para os elementos e a natureza, então é incrível que algumas vezes nós não tenhamos tanto tempo para pensar em tudo isso, mas quando nós olhamos para isso, como tudo, vamos ver quando você corta uma maçã em pequenos pedaços, muitas frutas você vai ver da semente. E aí da semente muitas frutas vão se seguir dessa semente. Aí você semeia e isso dá uma nova árvore, E aí de uma semente vem tantos frutos. Não importa se for de manga ou qualquer semente. Porque tudo está imerso nisso. Então a semente, a gente emerge o poder da semente, da capacidade para as árvores. Então, quando essa mesma semente é semeada, a gente vê como ela cresce. Então, é os nossos sanskars, nossa natureza, tudo, quando está no estágio, né, imerso no semente, no estágio da semente, isso vai ter um sanskar muito bonito. Como ontem o dever de casa, a partir da sua imagem divina você doa, e eu acho que muitos de vocês viram isso, mesmo por alguns poucos minutos, emergindo essa forma de divindade. E a partir dessa forma de divindade, você abençoa a todos e preenche o desejo de todos.
e remove a tristeza de todos. So one actually, Então, na verdade, como nós fizemos o homework hoje, amanhã o homework começa a partir de agora, é de emergir tudo. Caso contrário, os pensamentos continuam a vir. Ah, esse disse isso, esse disse aquilo. Por que esse teve que fazer aquilo? Eu não sei. 80%, 60% de pensamentos. Às vezes, com uma palavra que as coisas acontecem. Mas todo o nosso poder deveria prever o que a gente tem que fazer agora, o que vem pela frente. E não sobre o que já aconteceu. Então, como mudar esses sanskars? Então, um exemplo da forma da semente, estágio da forma da semente. Nós temos que pensar sobre que eu tenho essa qualidade da semente. Mesmo que nós sabemos que a gente fica preocupado, tudo importa, mas primeiro tem que falar sobre a qualidade da semente. Então, por isso, quando a gente tem que semear alguma coisa, a gente olha para a qualidade da semente. Então, meu pensamento é a semente. Então, isso é misturado, certo? Mas se tudo está completamente imerso, então o que vai emergir daquele estágio? Do estágio divino, estágio puro, estágio divino. Esse é um tipo de... Às vezes eu tento pensar sobre como os elementos funcionam, como a natureza funciona. Como eu disse, nós também estamos ocupados com a natureza, mas quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pensa nisso, nossas vibrações afetam a natureza. E essa natureza, e acontece a mudança no clima. E nós também sentimos afetados. Então, Baba diz, se nós podemos ver a mudança na natureza. Então, nosso corpo também é dos elementos. Então, se o meu corpo é dos elementos, então o que eu tenho que fazer? Então, eu acho que é um ponto muito profundo. Nós temos que entender isso profundamente e, baseado nisso, criar o poder de energia e nos tornar como uma semente. Cada pensamento, cada palavra, cada ação será divina, pura e elevada. Om Shanti. Om Shanti, my dear Om Shanti, minha família divina, querida, os anjos de Avyakti Parivar e Om Shanti Mohini Didi. Obrigado por esses pensamentos poderosos emergindo e imergindo. Eu gostaria de perguntar, Didi, pouco sobre o dever de casa de hoje. Eu estava praticando ser a presença divina e a forma de divindade. E eu estava lembrando algumas reservas que a gente tinha nos meus primeiros dias de vida Brahmin, quando eu vim para Baba, e eu ouvia sobre se tornar uma divindade. Esse era o nosso objetivo, nos tornar divinos, como estes deuses e deusas da Idade do Ouro. E de alguma forma, um sanskar, um pensamento, parecia um pouco egoísta ou muito arrogante. E essa foi minha impressão no começo. E claro, quando eu estava envolvido e maduro, eu percebi,
nós estamos criando uma coexistência divina, kármica espiritual. Mas hoje, na prática, essa forma de divindade, esse pensamento veio novamente. E eu gostaria de ter esse pensamento de que se tornar uma divindade não significa que eu sou melhor do que essa arrogância de eu estou servindo você. Mas, na verdade, que qual seria a perspectiva da humildade? Ser um instrumento humilde que permite Baba a trabalhar através desta alma. Assim, meu ego não fica no meio. Então, veja como eu sou um grande doador, veja como eu sou um grande servidor. Assim como a gente escolhe essa divindade, ser essa divindade divina, essa alma divindade. Isso é muito importante, porque para mim, mesmo antes de entrar em Gyan, eu sempre senti muito profundamente comigo mesma, e eu pensei que minhas raízes eram de Deus, e que Ele era o divino por causa daquilo, da criação. Eu sou a criação, eu sou o filho, eu sou o divino. Então, para mim, sempre que eu pensei sobre o que eu sentia profundamente essa divinidade. Então, quando eu ouvia isso, eu vim para Baba, que vocês eram divindades e agora vocês têm que se tornar divindades. Então eu disse, então é isso. Então, foi onde eu tomei não apenas parte de interesse no conhecimento, mas eu vi ainda tem um pequeno Deus que vive em mim, e esse é o que eu sou. Então, eu tive essa chance de sustentar e crescer em 100% nisso. Então, na verdade, todos nós, não é uma questão da forma de divindade. A gente pensa em formas decoradas de divindades, deusas e tudo mais. Ok, essa é a forma e a manifestação de cada um, assim como Sarasvati é a forma da manifestação de poder e Lakshmi é a deusa da prosperidade. Então, há outra coisa, mas a divinidade que a gente chama de divina, que significa que você é a divindade, eu acho que é realmente, profundamente, cada um de nós. Mas isso reduziu no sentido de como da Idade do Ouro, as divindades da pureza, todas elas continuam reduzindo e atingem um ponto que a gente quer que aconteça, a pureza completa. Então, para mim, foi realmente muito bonito quando eu ouvi que isso era o que eu era e que eu tenho que me tornar. Então, isso foi realmente onde o meu esforço começou. E, claro, quando o Baba diz, quando você pertence a mim, assim que você nasceu, Baba nos dá um presente do intelecto divino. E Baba usa a palavra de intelecto divino. E isso é verdade. E então, quando eu comecei a ir em transe, Baba me disse, você tem que manter o seu intelecto divino e não ser influenciado por nada de nenhum lugar. Então, eu tenho que manter esta prática muito, que não deveria acontecer. Então, eu era completamente diferente do que eu sou. Então, de manhã, quando eu levanto, eu emerjo essa divindade. Mas então, a forma começa a vir. E eu penso, o que eu deveria ser? Sarasvati, Durga? Talvez eu deveria ser todas. Então, foi muito interessante, uma experiência muito interessante. Porque algumas almas querem prosperidade, algumas almas querem um bom intelecto, algumas almas querem poder. Então, é por isso que a gente tem que doar para todos e ter misericórdia, porque eles estão chamando pelos seus deuses e deusas pessoais. Então, é muito bonito de ver emergindo, manifestando cada deusa e dizer, ok, mas também Ganesh é o destruidor de obstáculos.
todas essas formas divinas, eu não acho que há ego nisso, até onde eu sei, porque quando há divinidade, nós não deveríamos esquecer que Baba usa a palavra eu, certo? Como autorrespeito, como orgulho puro. E quando Baba diz que a gente tem que ter esse enlevo, o orgulho puro de quem eu sou, que eu não acho que há ego nisso, que eu sou aquele, mas há muito, muito autorrespeito, porque você começa a respeitar-se como se fosse um ser divino. Então, você vê que todas as almas, então, mesmo se você não quiser ouvir o que acontece, o resultado, mas é definitivamente, muitas pessoas vão dividir o que elas veem. Então, eu acho que a gente deveria aumentar o nosso poder de divinidade, que na verdade é a pureza. E quanto mais a gente continuar aumentando, isso automaticamente é o poder de doar e ser misericordioso continuar aumentando. Então, nós sabemos que nós gastamos todo mês falando sobre isso, sobre esse estágio. Então, para amanhã é o dever de casa. E eu acho que é muito apropriado que cada um de nós, nesse autorrespeito, reconheça profundamente, internamente, essa divindade, essa pureza que está lá. E algumas vezes estão chamando você e a gente continua, mantém muito a nossa cabeça ocupada, o corpo ocupado, você não tem tempo para sentir, mas eu ainda lembro do primeiro dia até hoje, quando eu fecho os olhos, eu vejo quem está servindo o Baba, eu vejo que eu sou um filho de Baba. Então, os filhos têm os mesmos sanskars que Baba. O que a gente pode fazer para aumentar? Então, eu tenho que pedir, tenho que reivindicar isso novamente. Então, esse é o sanskar de pureza. Então, todos nós vamos começar a discernir. Nós temos que a nossa porcentagem se tornou muito baixa. Então, Baba fala 16 graus celestiais para... Mas e aí os graus vão aumentando, aumentando. Então, como alcançar 16? Essa é a nossa jornada. Sim, eu estou muito orgulhosa de ser uma filha de Deus, reconhecer o que nós somos e ajudar-nos a nos tornar aquilo. E o ego está longe daquilo. Então, é muito autorrespeito. E o reconhecimento do eu. E ver que há um elevo, não apenas do eu nesta fé, mas do mundo também. Porque a nossa razão está para o mundo. E como o Baba diz, misericordioso doador. Então nós temos que fazer isso, nós temos que ser um exemplo. Que há muita gente para receber, mas eles querem ver como isso funciona. E quando eles olham para nós, eles falam, a gente também pode fazer isso. Então, Elizabeth tem que ver essa pequena deusa que está dentro de você e manifestá-la. Eu amo Navratri. Eu decorei todas as deusas, todas as noites. Eu estudei muito, gostei muito. Mas isto é o meu presente de teatro que eu trouxe para o serviço. Eu acho que hoje, talvez, eu sempre tive esse chamado no meu coração. Eu queria ser real. Não apenas uma imagem decorada, mas ser realmente pura e ter a presença divina. E minha presença ia servir. Então, isso que eu estou aprendendo para esse mês. Todos esses aspectos de ser uma doadora, porque nós temos que ser autênticos. It's symbolic, right? É uma decoração formal que é simbólica. That be like lotus flower, be É simbólico ser uma flor
de lótus. It's not decoration. Tudo simbólico. So, Não é uma decoração. Então, simbolicamente, is there is through their o que eyes. acontece é que está lá através dos olhos. Se você for para os templos e olhar para os olhos, Baba menciona sobre o Keep watching. templo de Lakshminarayan em Delhi. Se você continuar lá, há uma pureza naquele amor. O amor é a pureza que está emergindo. Então, há o sentimento. Então, eu acho que a nossa pureza é dividir o drishti também. E esta consciência. Então, a partir de hoje, eu vou dizer isso. Você é real. Então, você é. Então, você tem que começar a partir disso, definitivamente. Essa é o reconhecimento da consciência, que definitivamente é muito bonito. Eu concordo totalmente. E eu realmente aproveitei a conversa ontem com o irmão Eric. É apenas essa discussão de ter essa presença divina, meu ser original divino. E qual serviço isso faz? Eu realmente entendo isso. Então, o pensamento veio foi que talvez eu deveria gastar mais tempo na minha tabela de horários, que a presença se lembra de Baba, a minha longa lista de serviços. Então, como eu encontro um equilíbrio? Então, eu vejo que o serviço está aumentando, mas eu também preciso aumentar o meu meu Purushottam, meus esforços para me tornar uma divindade. Eu acho que a nossa tabela de horários, se a gente seguir ela acuradamente, a gente vai ter equilíbrio e tempo para tudo. Então, qualquer tempo que a gente tem até às 8 da noite, então veja o que nós fazemos. Nós sempre costumamos revisar a Murli, conversar com alguém, ver os pontos da Murli. Então, 4 horas, então, nós temos controle de tráfego. Então, mesmo se a gente fizer 2 a 3 minutos. E agora, quando você começa a comer, você gasta alguns momentos para lembrar de Baba. E se você pode realmente fazer mais coisas, então, na noite, eu acho que geralmente, todos os lugares entre 6 e 6 e meia, eles começam a fechar os nossos físicos, a gente tenta sentar em meditação para o serviço. Então, das 7 às 9. Então, a gente tem 6 horas em tudo isso. Então, torna-se 8 horas. Então, eu não sei por que a gente pensa que nós estamos fazendo mais serviço. Eu estava pensando que se nós temos um trabalho lock, a gente não ia fazer das 9 às 5, 8 horas. Então, o Baba fala 8 horas de lembrança, 8 horas de karma yoga. E 8 horas para as suas coisas pessoais, qualquer coisa que você tem que fazer. Então, recentemente, alguém perguntou essa questão, se você estava falando sobre serviço que eu deveria fazer. Eu falei, você não está fazendo muito. Se você realmente ver, nós temos tempo para tudo. Então, eu não sei porque eu faço tanto. Eu disse, não, você não está fazendo tanto. Só enquanto fazendo, você tem que ter mais lembrança de Baba. Por que fazer? Eu deveria, quando tiver alguns minutos para revolver o conhecimento e revisar o que Baba disse, isso vai dar o preenchimento. Isso, toda essa coisa de que eu não deveria fazer o que eu deveria fazer, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Mas talvez enquanto fazendo, a gente tem que fazer isso com boa propriedade. Então, quando a gente tem tempo de yoga, a gente tem que fazer. Então, às 7 a gente teria que começar a meditar. À noite,
Então, mesmo antes de agora, do Avyakti Parivar, as pessoas vêm às 7 horas, nós costumamos fazer, e mesmo em Harmony House, eu não sei agora, mas todo mundo saía dos escritórios, qualquer coisa que eles fizessem, eles iam meditar por meia hora. Então, essas são algumas coisas que nós nos tornamos descuidados. Então, tudo isso, eu não sei, eu fico muito incomodada quando eu continuo ouvindo, eu tenho que fazer muita coisa. Todos nós temos que fazer todas as coisas. Se nós temos trabalho lock, se a gente tem que ganhar dinheiro, então alguns de nós são afortunados que não têm que fazer isso, mas pelo menos eu deveria servir 7 ou 8 horas em Karma Yoga ou qualquer coisa. E nós fazemos algumas coisas e continuamos pensando, que a gente não consegue fazer. É um fardo, porque a gente tem que ser sustentado pela Yagya. Nós estamos tomando conta disso. Então a gente tem que fazer trabalho lock ou fazer de alguma forma. E se eu estou sendo sustentado, quando o dinheiro está sendo gasto ou qualquer coisa, de diferentes maneiras, então eu gosto quando os filhos dizem, não, talvez a gente não deve fazer, mas enquanto você está fazendo esforços, de quem é essa tarefa? Então, quanto mais nós estamos fazendo, mas não estamos fazendo novamente. Então, isso é um enlevo espiritual que é muito importante. E a resposta é que eu estou dando a muitos que me escreveram e eu queria dividir comigo. Então, muito serviço interessante, mas eu tenho que equilibrar. Então, o equilíbrio não significa... Agora, a gente deve integrar o espírito, o serviço espiritual, o esforço espiritual e serviço. Porque se toda a vida for de serviço, e ontem Baba falou que nós temos que servir por 24 horas, então meu coração não aceita esse estágio. Então eu realmente quero tranquilizar aqueles que estão perguntando. Por favor, pensem antes de dizer isso. Porque tem um bom exemplo. O que a gente faz? Senta em yoga todo dia, mas se você não consegue sentar e ter yoga todo dia. Então tem que ser uma vida natural. Todas as atividades em relacionamento. Tomar conta do eu, tomar conta dos relacionamentos e da tarefa de Baba. Todos esses três são muito importantes. Mas nosso intelecto tem que ser orientado pelas tarefas. Como o Baba fala, mantenha a sua cabeça ocupada. E aí você tem que ver, ok, eu vou fazer uma coisa por vez, eu vou fazer outra. Então, como lembrar e ter yoga, e ter poder interior, e integrar com o nosso Karma Yoga, porque eles são separados. Então, eu sinto que nós temos que fazer muito, muito. Eu acho que é apenas um hábito de pensar. Eu acho que nós sentimos um pouco desse valor do que fazer, do que não fazer. Então, se alguém não está fazendo, alguém está fazendo por eles. Como se você tem uma casa e algumas pessoas limpam, eles só limpam onde eles moram. Então, e aí se fica um peso nos outros, que eles devem limpar as áreas comuns que todos devem limpar. Então, alguns que não estão fazendo muito, eles fazem só para eles mesmos. Então, se a gente está realmente integrando, haverá um contentamento profundo internamente. E nós estamos no serviço de Deus, nós estamos servindo, e nós não podemos dizer que há muito por fazer. Eu lembro que Dali Janki, uma vez, quando algo aconteceu, ela disse para os coordenadores regionais, nunca dizem que estão ocupados. E eu falei, Dadi, eu sempre disse, eu estou livre. Isso significa que todo mundo vai ter mais tempo. E ela falou, você não pode dizer, esteja disponível e faça o que você tem que fazer. Então eu queria dizer mais, mas eu apenas disse que de algum modo alguém deveria olhar para o seu cartão
E se ninguém está fazendo mais, e as pessoas têm que fazer mais, mas integrar mais. E você vai ter mais cooperação. E aqueles que não estão fazendo o suficiente, eles têm que fazer. Eles deveriam estar fazendo. Porque se não fizer, você não cresce. Você não pode se sentir leve e contente se você não estiver fazendo isso. Porque eu estou tomando mais, então deveria haver algum tipo de gratidão para Baba por fazer isso, certo? Eu estou feliz que eu perguntei. Isso é realmente importante. Eu estou feliz que você elaborou isso. E ninguém poderia ser mais que uma autoridade de ter tudo isso, não ter esta consciência de que eu estou ocupada. E talvez, Didi, o próximo homework nos ajude, porque há muito desperdício de tempo em pensar no passado e se preocupar com o futuro. Então, talvez, no serviço, você possa nos dizer um pouco sobre o homework de amanhã, como o poder de emergir faz isso para nós e mantém nosso intelecto livre. E aí eu posso me tornar esse doutor. Mama costumava nos dizer, qualquer coisa que você tenha feito, marque como feito. Isso é feito, isso é feito. Então, sua mente é como, na verdade, você sente, é bom para sua mente ver que você fez aquilo, fez aquilo. Então, isso é o que eu tenho que fazer, isso é o que eu tenho que fazer, mas marque o que você já fez. Então, há alguma coisa, eu não sei, uma atitude mental em que eu posso dizer, eu fiz isso, aquilo. Então, você vai sentir que foi feito tudo que teria que fazer. Então, o que eu tenho que fazer, eu vou pensar, essa é uma coisa. Mas também, esse poder de emergir, eu devo pensar mais sobre que o passado é passado, certo? Dadi Guzar costumava dizer, por que você não solta? Vai embora de qualquer jeito. O tempo é tão sensível que isso não vai se repetir. E você vai continuar pensando nisso. Então, eu acho que isso nos ajuda, de alguma forma, a dar que nós dizemos silêncio para o nosso intelecto também. Então, eu acho que, vamos dizer, se eu tenho muitas coisas no intelecto, eu vou em silêncio profundo. E quando eu volto desse silêncio, não era como meia hora atrás. Muitas pessoas fazem fim de semana de silêncio e elas acordam bem melhor. Então eu vou para 2 ou 3 minutos de silêncio e novamente eu penso naquela coisa e descubro que está tão refrescado, está emergindo. Então isso pode ir para silêncio por alguns minutos, emergir. É ir para silêncio alguns minutos. Alguns se lembram de Baba, das qualidades de Baba. Eu apenas pego uma qualidade de Baba e eu digo, Baba, você é o oceano de amor. Então eu quero estar imersa no seu amor. Oh, Baba, você é o oceano disso. Você é o oceano de amor, de paz. Então é como se eu tivesse 10 qualidades de Deus. Mas façam isso. Então fiquem em silêncio e apenas experimentem uma qualidade de Deus. Então pense menos e experimente mais. Esse hábito de ter o intelecto pensando e a mente pensando, não importa se seja o passado, o presente ou qualquer coisa. Mesmo é quando o Baba diz, ok, dá um exemplo da vaca, ela come, depois mastiga, então mesmo na murde, pegue 10 minutos sobre o que Baba disse, revolva aquilo, e isso vai se tornar a sua energia ou poder. Então há métodos diferentes. Nós temos esse poder para emergir. Então eu acho que é basicamente ir para o silêncio profundo. Então quando você pensa que é novo, é diferente, não tem nada do passado. Mas também isso requer uma atenção. Nós não podemos
passar nosso dia, ok, não importa, mas faça isso de forma correta e eu acho que sim, haverá um sentimento de muito poder, clareza e estar com Baba. E muito desse contentamento. Ah, nós temos muita coisa para fazer, mas vocês têm que delegar algumas coisas ou atrasar algumas coisas. Muitas coisas que eu tenho que fazer eu não sei, então os seus arquivos estão limpando também. Então eu nunca sinto que tem muito para fazer. Eu sempre penso que agora é diferente, que a gente não faz isso fisicamente, mas não a mente e o intelecto, mas aí quando você está comendo, você pega um pouquinho no final, então você pega mais um pouquinho, talvez, daquilo que você pede. Então a gente precisa saber como operar entre a mente e o intelecto. É o trabalho de Baba nós temos que fazer. Quem mais vai fazer? Qualquer tarefa, então a nossa energia deve ser muito sutil. E a cooperação também vem. E as almas que estão conosco são capazes de continuar com tudo isso. Thank you so much, Didi. It's Yeah. good to ask. Obrigado, Didi. Isso é muito bom. Qualquer coisa que você pergunta, todo mundo está feliz, porque quando eu também estou feliz, porque eu estava pensando em revisar tudo isso e dar a eles resposta. Eu sei que todos eles estão aqui presentes e ouvindo, e se ainda não está claro, vocês têm que fazer o que você tem que aprender aqui. Aprender não é uma coisa de 5 minutos. Depois de ouvir e começar a fazer coisas, aí tem a direção. Daí você praticamente sente que sim, está trabalhando certo? Eu gosto dessa palavra que você falou, integrar. Não é apenas 50-50, mas é alguma coisa que tem que ser parte de tudo que nós fazemos. This is our 100%. 100%, 50%, 50 yoga, 50 serviço e aí eu junto no 100%. Quando as pessoas estão na vida lógica ou alógica, todo o seu esforço interno vai para Baba. Eu vou adorar brincar com as minhas diferentes formas de divindades, diferentes virtudes e diferentes ornamentos, mas especialmente pensar no que você disse sobre emergir. Quando eu emerjo, eu me sinto, eu sou real, a semente. Isso é real. Então essa palavra veio, a palavra foi real. Então eu acho que isso é uma palavra para mim que tocou. Emergir tudo. Eu vou ter tempo para mim e estar com Baba e ser real. E o silêncio também. 2 minutos. Também ajuda a aumentar muito. E hoje eu dei a vocês isso, que eu também dei isso para lembrar nesse seu orgulho puro do que Baba and that pure self-respect. Thank you. Oh, Om Shanti, thank you. Shanti, eu vou precisar sair. Aqueles que desejam continuar, por favor, ouçam no espanhol. Om Shanti. Merge the things of the past. Be merciful and merge the things of the past, of yourself and others. Merge these things and, with good wishes, continue to serve the other souls with your mind. Since you have good wishes, even for the 5 elements, these are cooperative Brahman souls. Even though someone may be saying, doing, or hearing something wrong due to their sanskaras, you simply have to transform that one person. Do not make a rosary of waste by spreading it from 1 to 2, 2 to 3, etc. Om Shanti. Merciful
and bestower. Merge the things of the past. Be merciful and merge the things of the past, of yourself and others. Merge these things, and with good wishes, continue to serve the other soul with your mind. Since you have good wishes, even for the 5 elements, these are cooperative Brahmin souls. Even though someone may be saying, doing, or hearing something wrong due to their sanskars, you simply have to transform that one person. Do not make a rosary of waste by spreading it from 1 to 2, 2 to 3, etc. रहम दिल, दातापन, बीती हुई बातों को समा दो। अपनी व अन्य आत्माओं की बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। भले संस्कार के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न बन जाए। ओम शांति। Om Shanti, Vyakti Parivar. So tomorrow will be the last day of month of October, and then will be transition will be happening from one series to another one. So we have already new topic for month of November as a Vyakti signal, and just to mention to all of you that Moini Didi, we are going to Madhuban on 5th of November, coming back on 5th of December, but a Vyakti Parivar will fly with us to Madhuban. So there won't be any absence, and Moini Didi will be with us every day, and we'll continue with our new series. Only the change will be Hindi series because of time difference. We will pause the Hindi series for month of November and will continue in December. But with English series, A Vyakti Journey will continue as it is,
with our new topic, new series in month of November. And together with that, we have something very special put together for month of November, which I will let you all know tomorrow, which is going to be very exciting as well. And I will reveal it tomorrow. Anyway, so we'll welcome our new month and new series. And tomorrow is Monday and our regular schedule with Amrit Vela, morning and evening session will continue. Now let's remember Baba and take Drishti from Didi. Om Shanti. बिंदु है
मत बिसरो मत बिसरो ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो बीती बातों पे बिंदु धरो बिंदु बनो उसे याद करो ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो Shanti and good night, everyone. Om Shanti. Good night.